Bem-vindos e bem-vindas à segunda temporada do Vita Materna. Hoje, direto da minha terrinha natal, Belo Horizonte, abrimos um espaço para um episódio que, para mim, tem um significado muito especial. Porque não é só um tema importante, é a história da minha irmã, dando spoiler aqui da convidada, da minha família e de tantas famílias que atravessam realidades desafiadoras na maternidade atípica. Segundo o IBGE e o Ministério da Saúde, cerca de 9% das crianças brasileiras apresentam algum tipo de deficiência, condição rara ou transtorno de desenvolvimento. No caso do autismo especificamente, estima-se que uma em cada 36 crianças esteja dentro do espectro. Mas a realidade dessas famílias não é igual para todo mundo. Enquanto algumas conseguem acessar terapias e suporte, muitas mães atravessam tudo isso sozinhas, sem rede, sem recurso, sem apoio. Algumas como mãe solo, muitas sem políticas públicas minimamente estruturadas. Esse episódio é um abraço para todas as mães atípicas e uma homenagem à minha irmã, que vive essa jornada com coragem, entrega e amor diário. Olá, eu sou a Fernanda, mãe da Liz e idealizadora do Vita Materna, e essa é também a sua rede de apoio. Uma dentista reconhecida e respeitada em Belo Horizonte há 15 anos. É movida a devolver a autoestima para os pacientes. Olha o meu. O que ela mais ama é estar com os filhos e a família. O foco por muito tempo sempre foi o trabalho, mas depois da primeira gestação isso mudou. Foram anos muito divididos entre a realização profissional e o maternar. Ainda mais com toda a demanda de uma criança atípica. Mas a partir do segundo filho, graças a uma nova leveza, sua vontade foi de mergulhar no trabalho e se realizar como uma mulher potente. A minha irmã sempre sonhou em ser mãe, mas o primeiro puerpério foi atravessado por um diagnóstico inesperado de uma síndrome rara. E os desafios só estavam começando. Anos depois, mesmo com orientações médicas favoráveis, a segunda gestação também trouxe a surpresa do mesmo diagnóstico. Hoje, a gente vai falar sobre viver uma maternidade atípica 2 vezes, sobre dor, sobre força, reconstrução e, principalmente, sobre o amor que sustenta quando tudo parece desabar. Bem-vinda ao Vita, Flávia. Obrigada, eu já quero um lenço. A gente não providenciou o lencinho aqui ainda. Quem sabe na terceira temporada. Tá bom. Mas vamos lá, Flávia. Essa é minha irmã, né, minha gente? Vocês podem ver que a gente é um pouco igual. Mas vamos lá. A sua primeira gestação da Manu foi uma gestação tranquila, né? Assim, em se tratando de saúde e tal, foi uma gestação relativamente tranquila. O parto também foi tranquilo, né? Mas o que eu achei legal é que, pra quem não sabe, gente, eu mando um questionáriozinho pras convidadas pra tentar capturar algumas coisas. E eu achei muito legal quando a minha irmã responde pra mim, assim, que o que ela gostaria de ter ouvido quando se tornou mãe era um pouco mais sobre o puerpério. Aí, nas palavras dela, o puerpério é real, é pesado, é difícil e passa. Eu achei incrível. Nesse seu contexto, como é que foi essa experiência de puerpério, Flávia, até o diagnóstico da Manu? Então, primeiro prazer. Que bom estar aqui participando desse projeto tão gostoso, idealizado e agora concretizado. Parabéns. Obrigada. Estamos aqui na torcida. Bom, eu sempre sonhei em ser mãe. A gravidez da Manu foi mais do que desejada e planejada e vivida por mim e pelo meu marido. Foi muito gostoso, foi tudo muito legal. E o parto foi legal, narará. E por mais que eu tivesse estudei sobre gestação, sobre a formação do bebê, todos os momentos ali, tudo foi muito calculadinho, assim, vivido, muito gostoso. E ao mesmo tempo também eu estudei muito, eu li muito sobre puerpério. Eu sabia o que eu estava passando, mas eu não escutava de ninguém que também tivesse. Eu também passei por isso. E depois, quando tudo já tinha passado, quando a criança já estava grande, quando as coisas já estavam acontecendo, a vida já estava seguindo, o meu também foi pesado. Poxa, por que você não me falou isso? Adorei o poxa.
Ao invés do... Eu acho que isso... Eu senti falta disso. O que eu achei legal que você comentou é que, assim, você chegou a ouvir que o puerpério pode ser uma fase muito difícil de pessoas muito distantes, sei lá, artista, sim. influencer e tal, mas as pessoas próximas, de fato, ninguém compartilhou isso com você, né? Não. E eu... Mesmo que as pessoas tivessem já passado por aquela fase. Passou. Uhum. Mas ninguém chegou pra mim e assim, falou. como que foi... Conta um pouquinho, assim, todos os exames da Manu, eles deram ok na gestação, né? Aqueles ultrassons morfológicos, sei lá, eu já nem lembro mais os nomes. Todos deram ok. A Manu não tem nenhuma má formação física. A condição dela é genética e afeta, no caso dela, porque assim, são algumas comorbidades que essa síndrome apresenta, que chama síndrome de Pierpont. Essa síndrome tem algumas comorbidades, mas meus filhos, os dois apresentam a mesma síndrome. Ela tem um cunho genético e eles, inclusive, têm comorbidades diferentes e uma em comum, que é a hipotonia. Uhum. Então, são crianças extremamente molinhas, mais fraquinhas, que necessitam de terapias diárias, além de ser estímulos, mas para também fortalecimento muscular, enfim. Então, são condições que não são visíveis em ultrassons. E aí, como é que foi a descoberta, assim, como é que foi a investigação? Por que vocês investigaram, Então, vamos lá. Vamos voltar lá no puerpério. A coisa estava pesada, estava muito feia. Eu chorava muito, eu tinha uma tristeza muito profunda e, ao mesmo tempo, uma alegria e uma realização de ter minha filha nos braços. Mas aquilo era muito pesado para mim. Eu acho que o puerpério pode ser um ponto de um outro podcast. Eu não vou me adentrar nele agora. Sem dúvida. E aí, durante esse período, eu peguei minha filha completamente cianótica, completamente roxa, na cama. Isso depois que ela nasceu? 40 dias depois. Uhum. Desculpa, 40 dias depois estávamos no hospital, 33 dias depois. Ela estava completamente roxa na cama e eu vi aquilo dali e, bom, eu fiz as manobras que deveriam ser feitas, não era engasgo, e então eu parti para respiração boca a boca. Só na terceira ventilação é que ela voltou à vida. E ali eu vi que alguma coisa estava diferente. E a gente procurou pelo pediatra e o pediatra me disse que eram engasgos e que eu estava sabendo resolver. Não eram engasgos. Por mais que ele vinha também um instinto de mãe, me falando que aquilo não eram engasgos, eu notoriamente percebi que não eram engasgos. Não era nada, por exemplo, depois de uma mamada. Enfim, então demos a entrada no hospital, o hospital liberou a gente porque a Manu não teve nenhuma outra crise cianótica dentro do hospital. Depois, no dia seguinte, voltei no hospital de novo e ninguém internava a gente, simplesmente porque a Manu voltava. Ela ficava roxa, ela começava a desfalecer, mas ela não voltava. Opa, já acendeu um alerta e aquilo dali não estava dentro de nenhuma normalidade. E aí foi quando eu troquei de pediatra, foi quando eu comecei a buscar uma rede que realmente corria atrás, junto comigo e com meu marido, do que estava acontecendo. Uma rede que estivesse disposta a investigar, né? Disposta a investigar. Isso é o mais importante, porque assim, o novo pediatra foi incisivo. Eu não sei o que está acontecendo, mas isso não é normal. Então, ele mandou uma carta de internação para um outro hospital infantil, enfim. E aí a gente foi seguindo. E aí investiga dali, faz exame de cá e faz outro exame. Peraí, o tempo está passando e ela não alcançava os marcos do desenvolvimento, que agora todo mundo aqui é mãe, todo mundo aqui sabe o que é isso. E aí a gente foi vendo que a Manu não alcançava aquilo dali. E um marco é muito importante para você chegar no próximo. Mesmo que, minha criança não chegou no marco aos 3 meses, mas chegou aos 4. Tudo bem, tá chegando. Uhum. Não, isso não acontecia com a Manu. E no meio do caminho foram aparecendo muitos terapeutas anjos, ao mesmo tempo gente completamente despreparada, gente despreparada para falar sobre isso, tocar no assunto com os pais da criança. Eu já saí de neurologista que eu chorei 3 dias e 3 noites sem parar. Eu lembro. Completamente sem chão. Então, assim, você confia no profissional que vai poder te ajudar ali, e isso não estava acontecendo. E no meio do caminho, o tempo foi passando, muitos exames,
e muitos exames inconclusivos, porque no final das contas a condição da Manu era genética. É genética. Então a gente não conseguia achar em nenhum exame de sangue ou um exame ultrassom, um exame nada. E durante esse processo de investigação, ela seguia ficando roxinha, né? Assim, tendo esses o episódios. tempo foi passando, ela foi melhorando, mas isso demorou muito. E no final das contas, tinha a ver com a hipotonia dela. Uhum. Então era um refluxo que vinha, que acontece naturalmente com os bebês, e isso passa. As crianças Quanto típicas tempo ela passam. tinha quando saiu o diagnóstico fechado dela? 1 ano e 3 meses. Foi muito tempo. Muito. Muito tempo. No meio do caminho, por exemplo, nessa antiga neurologista, neuropediatra que ela tinha, meu marido chegou a questioná-la em muitas consultas, mas ela não é autista? Ela tem muitas características? Não, a gente não pode afirmar que ela é autista. Falta ainda um exame na cabeça. E nós não vamos fazer uma ressonância numa criança tão mole. Como que ela volta de uma sedação? Eu não posso te garantir. Então, ela não vai fazer. Ela já estava completando 10 meses de idade e não sabia sentar. Não vou fazer esse exame na minha filha. Então, por sua conta e risco. Minha conta e risco mesmo. Não vou fazer. E aí, ela nos resta saber se tem um cisto cerebral. Não tem um cisto cerebral. Eu não vou fazer. A gente está fazendo uma investigação genética. Genética? Eu fiz genética? Olha, ainda foi extremamente capacitista nessa fala dela como uma neuropediatra. Ela se levantou da cadeira e foi até o queixinho da Manu e falou: olha que boneca, essa menina é linda. Jamais que ela tenha uma síndrome. Se tiver, eu rasgo meu diploma. Ela rasgou? Atenção, eu vou investigar isso aqui e conto pra vocês no próximo episódio. Enfim, o mundo deu voltas. Eu tive uma nova gestação planejada. Fizemos inúmeros exames genéticos. A nossa chance de ter outro filho sindrômico era de 1%. E, bom, 1% deu exatamente a mesma síndrome. Nós temos um excelente geneticista acompanhando o nosso caso. E para o Dr. Rodrigo, isso é o caso raro da medicina. Mesmo que a gente fizesse exames genéticos específicos agora, poderia ser que ainda não encontrássemos traços do gene em mim nem em meu marido. Eu acho, só voltando um pouquinho, né, porque eu assisti, né, quem viveu foi você e o Gustavo, seu marido, mas eu vivi o primeiro processo de diagnóstico e o segundo, né, e o da Manu, você falou que foi 1 ano E 3. e 3 meses. Eu lembro que no final das contas, assim, quando já estava para completar 1 ano, assim, de investigação e, né, e com tudo acontecendo, idas e vindas de exames, hospitais, internações, etc., eu lembro que você falava assim comigo: "Cara, eu só quero o diagnóstico para começar a tratar. Eu só quero um diagnóstico". Então, assim, a angústia de não saber o que ela tinha e por tanto tempo, num processo de puerpério, porque teve um episódio que eu falei que quem decidiu que puerpério é 40 dias foi um homem. Porque, cara, Sem dúvida. claramente puerpério não é 40 dias, ele é muito mais tempo. O meu foi interrompido por internação da criança. Simplesmente. Então, assim, você teve que Porque senão engolir não sei todas que horas que aquelas. ele ia embora, não. E eu falo porque, assim, é uma explosão de emoções, assim, pelo menos o meu foi, eu acho que da maioria, é uma explosão. Tem hora que você tá chorando, tem hora que você tá rindo, tem hora que você tá super satisfeita, tem hora que você tá, tipo, acabada. E aí você teve que engolir tudo isso e partir pra investigação. E no meio dessa jornada de investigação, lidar com profissionais ou incompetentes ou completamente fora do mundo da humanidade, cara. Teve um episódio aqui que nós falamos que assim, isso deveria ser avaliado para a pessoa trabalhar na área da saúde, sabe? Eu lembro, assim, uma coisa que me marcou nesse processo da Manu, principalmente foi o primeiro,
Eu não sei se foi uma coisa que te marcou, mas me marcou na história. Foi em algum médico que você foi, e aí o médico falou assim: não, ela não vai andar. Eu lembro que você saiu de lá chorando litros, assim. Lógico, lógico. E assim, hoje, a Manu não só anda, como ela corre, Pula, pula, sabe? sobe Então, nas assim, coisas. inclusive assim, se você é um profissional da saúde, é, considere muito, assim, pense com muito carinho o diagnóstico ou a limitação que você vai entregar, um laudo que você vai entregar para qualquer pessoa, especialmente uma criança, porque você pode tirar daquela criança uma oportunidade de desenvolvimento que ela teria. Isso é muito sério. Isso é muito sério, porque assim, a minha irmã chorou depois dessa consulta. Isso me marcou muito. A minha irmã chorou, mas ela falou assim, cara, eu vou tentar até o fim. Só que num momento de muito hormônio, e assim, hoje a Manu corre, graças à minha irmã. Graças à minha irmã. Hoje, mas assim, muitas mulheres no meio de tanto hormônio, de tanta emoção, de tanta, né, elas podem não ter essa força e também tá tudo bem, isso também precisa ser acolhido, sabe? Então assim, meu ponto é, principalmente nessa segunda temporada, se você é um profissional da saúde, seja responsável. Seja responsável, tenha empatia, além do diploma técnico, tenha empatia. Porque já é um processo muito forte para a mãe, principalmente. Você não precisa torná-lo ainda mais difícil. E assim, casos como o da minha irmã, a gente tá aqui compartilhando o da minha irmã, mas assim, você escuta de todas as mães, né? De todas as mães, os diagnósticos malucos. Inclusive, assim, é uma pergunta que tá no meu roteiro lá na frente, mas eu já vou trazer para agora. Você acha que a quantidade de autismos, autismo, vai, aumentou hoje em dia ou tudo virou autismo, Flávia? Não. Porque assim, hoje eu acho engraçado quando as pessoas falam assim, e eu por fazer parte de uma família que tem uma criança atípica, hoje eu já me posiciono porque eu tenho essa consciência, mas assim, eu não gosto quando eu escuto alguém falando assim, ah não, mas eu sou um pouco autista. Eu sou um pouco autista, cara, não existe isso de você ser um pouco autista, oi? Então assim, hoje eu já corrijo as pessoas em relação a isso. Então assim, o fato de banalizar essa questão de TDAH, autismo e etc, acaba atrapalhando muito quem está nessa rotina. Acaba atrapalhando muito políticas públicas surgirem, políticas públicas eficientes surgirem para isso. Então, assim, você acha que os casos aumentaram ou foi banalizado de certa forma? Não existe nada que tenha sido. As pessoas estão banalizando isso. Os casos de autismo têm aumentado por questões genéticas. Então, é muito, muito, muito comum chegar no diagnóstico de autismo da criança e o pai, ou a mãe, ou os dois se identificarem e buscar o diagnóstico também. E muitas das vezes, quando é um autismo nível 2, nível 3 de suporte, porque a gente tem níveis, é um espectro isso. Quando a gente tem níveis maiores de suporte, normalmente essa pessoa não teve filhos. Mas os níveis menores de suporte, essas pessoas, hoje adultos, Estão eles tendo filhos. conseguiram driblar as suas dificuldades, as suas, de certa forma, limitações, sem ajuda terapêutica, sem ajuda de uma orientação profissional, e aí viraram hoje adultos nível 1 de suporte, por exemplo. Não existe mais falar leve e grave ou pesado. Não é leve para ninguém o autismo. Então, quando esse adulto chega lá na frente com um nível de suporte menor, ele casou, ele se relacionou, ele teve seus filhos. E aí a gente tem crianças que são hoje já diagnosticadas com um percentual maior, porque o nível de critério de diagnóstico mudou e ele tem a ver, sim, com uma questão genética. Entendi. Por isso. Então, não, tá claro, porque eu pergunto, porque assim, hoje me incomoda. Me incomoda muito o fato das pessoas falarem, eu sou um pouco autista. Banalizar isso. Por Atrapalha. quê? A gente tem alguns critérios de diagnóstico. Então, você tem uma dificuldade na socialização, você tem uma dificuldade na comunicação e você ter comportamentos restritos e repetitivos. Tá, às vezes eu gosto de escutar a mesma música várias vezes, mas peraí, isso não significa que eu sou um pouco autista. Ai, hoje eu tô sem bateria social aqui, tô precisando ir embora desse evento.
Ai, hoje acho que eu sou um pouco autista. Não, você não é um pouco autista. Você É. está com uma bateria social E tá baixa. tudo Você bem. não quer ficar nesse evento. É. Você cansou dessa música alta. Você realmente não tá afim de falar. Ou você realmente tem dificuldade ali para se expressar, para se comunicar, para conduzir uma equipe. Às vezes você não é para isso. Ah, então só porque agora eu não consigo conduzir uma equipe, eu tenho uma condição que eu sou um pouco autista. Você não é um pouco autista. É, tem que A tomar gente cuidado com tem que isso. tomar cuidado. A É. gente tem que ter esses 3 pontos para a gente conseguir realmente diagnosticar uma pessoa dentro do espectro. Não, não, tá certo. E eu acho importante a gente falar sobre isso. Agora, dando um cavalo de pau na história aqui, todo esse processo, voltando para você, né, como mãe que viveu tudo isso, né? Eu lembro que toda essa história da Manu e do João também, que vem depois, né? Impactou muito sua amamentação, pra gente entender o tanto que a amamentação é emocional, né, e fala um pouquinho sobre isso, assim, porque eu lembro que isso foi e assim, para muitas mulheres, inclusive para mim, foi uma questão muito séria, muito importante, assim, muito, pesada na sua vida. Eu falo porque, assim, eu tive que parar de amamentar forçadamente com 2 meses da Liz por conta do meu diagnóstico de doença autoimune. Então, assim, do dia pra noite eu tive que acordar e falar: "Você não pode amamentar mais", mesmo tendo leite, etcétera. E isso pra mim foi um buraco, assim, foi muito, muito complicado lidar com isso, sabe. E eu lembro que, assim, essa experiência de diagnósticos, de exames, de não sei o quê, com a Manu e com o João impactaram sua amamentação também. Como foi isso pra você? Pois é, vamos lá. No caso da Manu, eh, algumas coisas me chamavam atenção. E isso eu posso usar o termo nunca. A Manu nunca olhou para mim, nunca houve troca de olhares durante a amamentação, nunca, nunca. E aquilo realmente me chamava atenção. Ou seja, o autismo já estava ali, já estava gritando, mas ninguém me falou sobre isso. E aí vem o ponto da hipotonia de novo. Era uma criança molinha, uma criança fraquinha, ela não tinha força para sugar. Então, levantava um alerta: "Opa, a Manu não tá subindo aqui no gráfico, na curvinha de peso. Ela tá fazendo mais esforço do que ela está ganhando na amamentação. Você tem que parar de amamentar". "Oi? Quê? Que parar de amamentar? Você é louco". Mas também eu não quero que minha filha não ganhe peso, né. "Não, minha filha tem que ganhar peso". Não, então bomba extratora. Bomba extratora, contrata uma pessoa, vem a consultora de amamentação, vamos dar um gás nesse troço aqui, porque ela vai tomar meu leite. Mas aí a menina ficava roxa, ela precisava de novo, uma respiração boca a boca. Então, mas e o leite? E a amamentação? Passou. Acabou. Putz, é mesmo. Não amamentei a Manu. E aí, com a gestação do João, a gestação do João Pedro foi outra coisa, assim, muito extraordinária. E aí, o João Pedro nasceu e bota o menino pra amamentar, né. Não, no primeiro dia, ele não mamou. "Filho, não faz isso com a De mamãe, novo, não. pelo amor de Deus". E ele não mamou, e eu falei: "Gente, não é possível". E depois aí começou, e eu tive uma consultora incrível dentro do hospital. Mas o João Pedro veio, e veio junto com ele uma leveza muito boa, muito gostosa. E aí eu falei: "Você vai, cara, você vai". E essa consultora me abraçou, abraçou meu caso, abraçou uma história. E aí nós fomos. Com o João nós amamentamos até os 6 meses, Foi até os exclusivo, foi 6? muito legal, foi, Caramba, eu achei que foi. tinha sido mais E curtinho. aí o João Pedro veio também com um trupico aí no meio do caminho. E com 44 dias ele convulsionou. E eu vi aquilo, e eu falei: "Meu filho tá convulsionando". E aí: "Não, isso não é assim". Filmei, mandei pra neurologista da primeira, e mandei para o pediatra, e mandei opa, vou mandar pra consultora de amamentação, que ela está dentro do hospital. Ela vai lá nas intensivistas, vai perguntar pra ela se isso é ou não é. É, É uma é convulsão. uma convulsão. E o João Pedro começou a ter convulsões uma atrás da outra. Só um parêntese, eu acho que vale a pena a gente esclarecer aqui, que, porque assim, na minha cabeça, convulsão era óbvio,
sei lá, a criança ou As a pessoas pessoa... se debatem Isso, ali. isso. Não, esse é um dos 4 tipos de convulsões que podem Exatamente. acontecer. E não foi o do João. Não. A convulsão dele foi sutil. É. E assim, você só teve a sensibilidade de perceber isso porque você tinha todo um histórico da Manu, né? De certa forma. Mas eu acho que a gente da área poderia... da saúde, talvez. E por ser da área da saúde, talvez. Mas eu acho que, assim, pra quem é leigo, você podia falar um pouquinho sobre o que foi esse convulsionar, porque não foi essa tremedeira, né? Não. O João Pedro, ele teve um tipo de convulsão que chama convulsão focal. A gente tem essa outra convulsão, que a pessoa se debate toda. A gente tem uma convulsão que é a ausência, então a pessoa tá aqui, de repente não tá mais, e aí de repente ela volta. E o João Pedro teve essa convulsão focal. Então ele teve uma contração no cantinho do olho, junto com o cantinho da boca. Como se estivesse pulsando, é isso? Isso. Ritmado. Ritmado. E isso, bastou você olhar e falar assim, isso aqui é uma convulsão. Sim. Isso foi uma convulsão. Eu acho que vale a pena falar por quê? Porque quando a Liz nasceu, eu tinha isso, eu falei, gente, eu não tenho experiência para identificar esse tipo de coisa. E assim, graças a você ter identificado rápido, que ele já começou todo um tratamento muito rápido, o que permitiu com que ele não tivesse... novas experiências de convulsão que atrasassem ele de alguma forma. Então, assim, foi muito fundamental esse olhar sensível que você teve com seu filho. E o que eu acho incrível também é a capacidade que você teve de silenciar o externo, de silenciar palpites, de silenciar opiniões dos outros. Porque, assim, eu lembro que quando o João nasceu, você falou assim comigo, Fernanda, tem alguma coisa diferente. De novo. Tem alguma coisa diferente. E eu lembro que todo mundo em volta de você passou por um processo de negação. Não. Claro que não, Flávia, que bobagem, ele é... É só porque ele é pequeno. É só porque ele é pequeno e tal. Até como uma forma de... uma tentativa genuína de te consolar, assim, foi uma questão de acolhimento. Sim. Mas você falava assim, Fernanda, tem alguma coisa diferente. Então, assim, você silenciou o externo de uma maneira muito madura, a ponto de ter essa sensibilidade de enxergar uma convulsão no pulsar do olho. Sim. Então, eu acho isso muito importante de falar, assim, para todas as mães que estão nos ouvindo, da importância dessa conexão mãe-filho. Porque existem coisas que lá dentro a gente sabe a resposta. Mas o barulho, os palpites, as opiniões, as informações da internet, que hoje são demais, elas acabam atrapalhando. E isto, eu acredito que essa sua atitude de identificar isso muito rápido no João fez toda a diferença hoje. O João hoje está com 1 ano e 4. No ano e 4, o João já tá praticamente andando, o João tá falando o dia inteiro, né? Assim, e isso daí foi um divisor também no momento do João Pedro, porque a partir daí a gente buscou um hospital, a gente buscou atendimento, e o anticonvulsivo tem que ser dado na veia. E aí no hospital são vários pontos, né? Não quero que você pegue a veia dele, chame o anestesista. O hospital, na época, estava entupido de criança com bronquiolite, a gente não tinha vaga no CTI, tem que tomar essa medicação dentro de nível de CTI, porque a criança pode ter uma BRAD, enfim, pode ter uma complicação que tem que ser dentro do CTI para ela poder ser socorrida, e não tínhamos CTI, ele foi atendido, e a gente não pode perder mais tempo, então ele foi atendido dentro do PA. Trouxeram alguns aparelhos, não todos, porque nem toda aparelhagem pode sair do CTI. E tiveram que entrar, não com a dose teto, porque aí tem que entrar com a dose teto, e também não pode entrar com a dose mínima. Tivemos que entrar com a dose que a médica foi, assim, muito sensível nesse momento. E ela não estava lá, e ela só recebeu dados do João Pedro. Enfim, depois de medicado, é que aí, sim, a gente foi para o CTI. E aí que essa médica pôde avaliá-lo. Era a médica capacitista. Mentira! E aí? É. Você pediu para ela rasgar o diploma? E aí, eu não precisei. Acho que o silêncio foi mais interessante. E aí, ela foi incrível. Ela foi incrível. E ali, eu percebi, e depois dela diagnosticar o João, diagnosticar não, né? Desculpa. Depois dela avaliar o João, depois dela explicar pra gente, né, o poder do anticonvulsivo ali pra ele. Vocês vão pra casa, isso tem que ter horário, explicou tudo pra gente. Eu vou pegar seu número de telefone, porque a doutora fulana de tal, que é a médica hoje da Manu, hoje do João Pedro,
Ela está viajando, então eu preciso, né, te acompanhar nessa primeira semana de medicação da criança e tal. Vou pegar seu telefone. Claro. E ela pegou meu número, hora nenhuma eu falei o que era, quem eu era, mãe de quem. E aí ela saiu pra lá, demorou muito pra voltar. Inclusive, meu marido falou que ela não voltaria. Eu falei, volta. Ela tá só digerindo algumas informações que a gente deixou aí no WhatsApp. E aí, quando ela voltou completamente perdida. Ela entendeu toda a situação, ela, né, se lembrou do caso, enfim. Eu não precisei citar nada, não precisei pedir diploma rasgado. Eu acho que o mundo deu voltas para ela, enfim. E ali eu entendi que ela era uma excelente neuropediatra de CTI. Ela é intensivista. Ela não é uma neuropediatra que tem que estar dentro de um consultório. Enfim, mas aí seguimos. E aí, durante essa semana, o João Pedro ficou muito sonolento. Então, uma experiência que eu já estava tendo há 44 dias de uma amamentação muito legal, que eu não tive na minha primeira, e que, né, essa pessoa que sempre sonhou em ser mãe, também sonhou que ia amamentar, eu estava ali, realizada com o João, e falei, opa, o negócio não tá legal. E aí, no final dessa primeira semana, além de não ganhar peso, o João Pedro perdeu. Peraí, já é uma criança muito pequena para perder peso, a gente não pode correr esse risco. Então, bom, eu saí da consulta pediátrica já ligando para a fisioterapeuta da Manu. Você trabalha com neonatal? Então preciso de você. O que está acontecendo? Não faço a menor ideia, mas eu preciso de você. E liguei para a primeira fono da Manu, que trabalha com motricidade. Camila, você trabalha com neonatal ainda? Eu trabalho, o que está acontecendo? Não sei o que está acontecendo, mas eu preciso de você, vem para cá. E aí eu comecei, por minha conta, a ter um atendimento precoce ali dos meninos. E uma intervenção precoce ali do João. E aí tudo fluiu. Tamo indo e... Você começou o tratamento dele antes mesmo do diagnóstico, né? Porque e aí aí depois foi você uma acabou fazendo o diagnóstico genético e detectou Foi. a mesma síndrome, inclusive, né? A mesma síndrome. E no dia que você recebeu essa notícia da mesma síndrome, assim, como que você se sentiu, assim? Como é que foi Eu falei, eu já sabia. No fundo, Então, você já pronto. sabia, né? Então, pronto. Então, vamos seguir, que é isso. Eu já sabia que alguma coisa ali estava acontecendo. Ele não era uma criança típica. E assim, Flávia, nesse contexto, né? Hoje você é mãe de 2 crianças com sindrômicas, com demandas diferentes, né? Porque assim, cada um, eles são indivíduos diferentes. Cheio de rotina relacionada à fisioterapia, terapia, TO, Fono, fono, psico. enfim, e por aí vai. E como que você ainda cuida da mulher? Porque assim, apesar de tudo, você ainda é uma mulher no meio desse turbilhão. Como é que você cuida dessa mulher por trás disso tudo, né? Pois é, essa mulher era extremamente cuidada, bem cuidada antes da gestação da Manu. Durante a gestação, continuei fazendo meu personal, continuei minha rotina, lá, lá, lá. E aí foi tudo muito tumultuado. Foi um tsunami. E depois que o tsunami passa, você tem que reconstruir aquela cidade, aquela vila, aquela praia, o que quer que seja. Tijolinho por tijolinho. E foi difícil chegar no processo de perceber que estava precisando começar essa reconstrução, porque eu ainda demandava uma criança em casa que quase morria. Uma criança que precisava de respiração boca a boca. E é uma criança que precisava de acompanhamento 24 horas, né? Ainda precisa, Manu não pode ficar Porque sozinha no ambiente. Não, mas eu falo assim, na época, ela poderia ter situações de convulsão, ou enfim, dormindo, né? Então vocês Mas olha só, precisavam. a Manu nunca teve convulsões, ela parecia ter. Então nós fizemos exames específicos, ficamos internados inicialmente 72 horas dentro de um hospital, e aí ela fica com os eletrodos na cabeça, uma câmera ligada nela ali 24 horas. E a gente saiu com muito conteúdo de lá, e a médica falou, pode ir embora, não precisamos aí de 72 horas. Já tenho muita informação para concluir que a Manu nunca teve convulsões.
Então, a gente achou que eram convulsões, mas não era. Ela realmente ficava ali com um período de apneia, com um período cianótica, um período, às vezes, que a gente achava que era ausência, mas aquilo já era uma característica autística, por exemplo. O período que ela parava de respirar enquanto ela estava dormindo era por causa da hipotonia dela. Então, tudo isso foi melhorando com fisioterapia, foi melhorando com TO, tudo foi melhorando. Mas a Manu não teve essas condições de Convulsão. convulsões. E assim, no meio dessa rotina caótica, porque eu acho que eu posso falar que é uma rotina caótica, né, é muito Caótica. pesada. Você ainda precisa olhar pra você ainda precisa olhar para o seu relacionamento, porque, assim, na maternidade típica, o relacionamento já é um negócio que fica esquecido durante um tempo, né, você precisa ali, proativamente recapitular, né, as Uhum. coisas e tal. Eu falo porque eu tô vivendo isso agora, né, durante o puerpério ali, os primeiros meses, eu estava num turbilhão ali, o Rodrigo também, obviamente, e a gente aos poucos vai reconstruindo isso daí. Coisa que, infelizmente, estatisticamente, muitos casais não conseguem mantê-lo. Inclusive, quando se trata de crianças atípicas, o percentual Percentual de aumenta. separação ainda é muito maior. E a mãe fica, porque culturalmente falando, a mãe tem que ficar, enquanto o pai acha que é uma opção, né? A gente tem um episódio aqui nessa temporada falando sobre isso, acha que é uma opção estar ali ou não, considerando todos os desafios de uma maternidade, de uma criação, uma paternidade também atípica. Mas, enfim, nesse contexto de muitos pratinhos, porque assim, se eu tenho vários pratinhos para equilibrar, você tem pelo menos o quádruplo de pratinhos para equilibrar. Por aí. No meio desse contexto, você ainda tem que lidar com preconceito. E às vezes, o preconceito próximo, o preconceito que está dentro da família, o preconceito, né, da escola, do dia a dia. Como é que você lida com isso? Como é que você digere isso? Como é que você se fortalece para cuidar disso? Como é que é isso? Aí entra as outras mães atípicas. Ah, Aí entra os relatos, as opiniões sinceras. Aí entra a visão das outras mães atípicas que já passaram dessa fase que eu tô passando. Isso é interessante. Ah, isso daí, no caso, eu vejo dessa forma. Ah, isso daí eu vejo dessa forma assim. Então, essa rede da maternidade atípica legal. que entra essas posições. E nisso, a rede social que traz isso pra gente. Então, eu tenho amiga mãe atípica lá em Floripa, por exemplo. Nara, um beijo pra você. Muito legal, assim. É porque vocês trazem naturalidade para a rotina de vocês, coisa que talvez quem não vive aquilo ali tem dificuldade. É porque é uma coisa também muito sensível, né, Fernanda? Assim, a gente militar a nossa diferença. Todo mundo quer militar sua diferença. Questões racistas, eu não vivo isso. Então, eu tenho que escutar de quem vive. Mas espera aí, isso aqui será que não seria um pouquinho de exagero? Alguém vai militar questões de homossexualidade. Eu não sei. Não é isso, assim, a minha realidade. Tem pessoas próximas, mas não é a minha realidade, É né? diferente. Então, assim, ao mesmo tempo, também eu vou militar questões autísticas, questões de inclusão, questões de vamos ver a diferença, mas será que é só a militância? Será que às vezes a gente ficar um pouquinho recluso, viver um pouquinho ali a nossa realidade, a nossa respira aquilo dali, calma, e depois você sai, depois você vai, depois você apresenta ali sua diferença. E a gente, bom, eu vou fazendo dessa forma, né? E aí eu vou me equilibrando nessa corda bamba, porque ao mesmo tempo, opa, tem que incluir minha filha na escola regular, porque é lei, é direito. Ela não vai ser feliz aqui. Ou é um Não, ciclo, né? Com não começo, meio e dá. fim. Já foi. Agora ela entra numa fase de alfabetização, de que as crianças típicas, né, entram de contas matemáticas, de literatura,
Não, não tá aqui. Minha filha não tá encaixada, não vai encaixar, não adianta. Mesmo sendo lei, mesmo sendo direito dela, vocês têm que colocar uma mediadora, a professora tem que fazer um PEI para essa criança. A minha filha é nível 3 de suporte. Será que ela aprender, talvez, em cima de um balanço, que ela adora se balançar, não seria mais interessante? Mas a escola regular não tem isso. Ah, mas tem que ter, gente. Ó, a lei começou, blum, bota os meninos lá e é isso aí, as coisas têm que acontecer. Não, não, calma que tem que colocar todo mundo no lugar ainda. Então, quem sabe se eu procurar uma escola mais sensorial para ela não seria mais interessante? É de novo sobre silenciar o externo e entender o que o seu filho É precisa. isso. É o grande desafio, É. né? E assim, Flávia, para uma mãe que acabou de receber o diagnóstico do seu filho, como uma síndrome, um autismo, uma deficiência, tá no ápice dessa notícia. O que você tem para falar para essa mulher hoje? Calma. Fica calma. Vai devagar. As coisas encaixam, as terapias encaixam. A criança vai no tempo dela, mas vai. É um dia de cada vez, né? Não desiste do seu filho, porque ele é diferente. Ninguém, até onde eu sei, nenhuma mãe. Ai, que bom, tô grávida, graças a Deus, uma criança deficiente. Nossa, que bom, minha gravidez é com uma criança que é atípica. Não, nenhuma mãe está preparada para nenhuma atipicidade. Que seja faltar uma unha, que seja uma questão, uma deficiência física, uma deficiência intelectual. Nenhuma mãe. E a maternidade já não vem com manual de instrução. E para a mãe atípica, ela vai ser diferente. Ela vai ser pesada, ela vai ser sofrida. Mas passa. A gente vai passando por fases. Como qualquer outra criança, ok, mas ela demora. Então, calma. Vai com um pouquinho de paciência que vai. Boa. Vai sim. Boa, parabéns. E tem uma coisa especial no seu episódio, presta atenção em mim, que foi uma experiência que eu tive num aniversário da Manu, eu não lembro de qual ano que foi, mas foi num salão de festas, que foi assim, a minha irmã fez, a Manu gosta muito de festinha, né, tipo, ela se diverte muito, e aí a gente pegou e a minha irmã fez uma festinha com as colegas, com as coleguinhas da Manu, e aí ela chamou todo mundo da família, obviamente, e a Flávia também chamou os coleguinhas da escola, né? E eu falo isso porque, assim, pra mim, foi impressionante a diferença dos coleguinhas da escola que convivem todos os dias com a Manu versus, por exemplo, os priminhos que não convivem e tal. É um exemplo aqui. Porque, assim, a Manu, por exemplo, quando a Manu, sei lá, ia pro pula-pula, os coleguinhas da sala dela, todos iam pro pula-pula. Aí a Manu cansava por conta da hipotonia e deitava. E aí os coleguinhas falavam, para, tá na hora de esperar a Manu descansar. E eles tinham quantos anos? 5? 3. 3 anos? Não, acho que era mais. Era mais. Então, assim, foi impressionante pra mim. Primeiro, assim, a Manu se desenvolveu muito numa escola regular, né? Ela teve o ciclo dela na escola regular. E ela se desenvolveu muito. E o que me impressionou foi que as crianças que estavam com a Manu também aprenderam muito com a Manu. Porque a gente tem a mania de dar o foco, de olhar para as crianças, para o desenvolvimento e o tanto que uma criança atípica num ambiente regular ganha com isto. E no final das contas, as crianças típicas também ganham com isso. E a gente também Sem precisa dúvida. trazer esse olhar. Todo mundo ganha com a diferença. As crianças que conviveram com a Manu também são crianças melhores. Também são crianças que se desenvolveram pelo simples fato da Manu, que é diferente delas, estar lá. Então, assim... Mas aí eu tenho só um parênteses muito importante. Essas crianças ganharam, todo mundo ganhou, Manu também ganhou, mas a escola se fez inclusiva.
A Manu realmente ganhou suporte nessa escola, ela tinha suporte pedagógico, ela tinha uma mediadora, ainda tem, né? Uma mediadora full time para ela, uma criança que não faz absolutamente nada sozinha. E a forma como a escola lida com essa inclusão é muito incrível. Assim, uma cerejinha do bolo, as crianças já fazem um processo também muito natural para isso, né? Eles não têm, ele falta um braço, ele anda na cadeira de roda, essa criança tem uma deficiência cognitiva, eles não percebem, isso não faz uma segregação nas crianças. Então, ter uma escola inclusiva também foi muito importante para esse processo. Eu lembro que você comentou comigo que na escola anterior da Manu, assim, existe a escola em que aceita a criança atípica e existe a escola que inclui. E existe um abismo de diferença entre as duas coisas. Sem dúvida. Né? E aí, enfim, neste contexto em que as crianças, e isso é muito importante falar, as crianças típicas, elas ganham muito com a presença de uma criança atípica. Eu trouxe um depoimento da melhor amiga da Manu para você ouvir aqui e a gente ouvir. Oi, Flavinha. Oi, Fernanda. Nós viemos aqui, eu e a Malu, para falar um pouco sobre a Flavinha e sobre a Manu Melo, né? Que foi uma amiguinha muito especial da Malu, quando ela tinha 4 anos, lá no Marista. E também até agora, né, mãe? Até agora, mas com 4 anos você foi da sala dela, né? Como que era ser da sala da Manu? É bem legal, eu adorava ser da sala dela. Eu queria que ela fosse da minha sala até hoje. E você mandava umas cartinhas para ela? Sim. O que você escrevia na cartinha? Manu, te amo. Você vai uma ótima amiga. Que bom, né? Ter a Manu na nossa vida, ter a Flavinha, o Gustavo, o João Pedro, todo mundo é muito legal. É muito bom participar, ver a evolução, ver o crescimento dela. É uma outra criança hoje em relação a quando ela tinha 4 anos. E a gente é muito grata de ter vocês na nossa vida, né, filha? Sim. Manda um beijo pra Manu e pra Flavinha. Beijo. Beijo. Obrigada, Dani. Beijo, Maluzinha. Fofa. Viu? Eu preciso do lenço. Eu também agora. Mas meu ponto aqui é, se você tem um filho típico, né? Se você tem uma criança típica, coloque ela para conviver com uma criança atípica. O preconceito não está na criança. O preconceito está na criação. Né? A gente vê aqui que uma criança atípica pode fazer coisas incríveis por uma criança típica. Sem dúvida. Incríveis. Certo? Sem dúvida. Bom, a maternidade atípica é uma travessia cheia de dúvidas, medos e, ao mesmo tempo, de descobertas, que a gente nunca imaginou fazer. É preciso falar disso. É preciso lutar por políticas públicas, terapias acessíveis, diagnóstico precoce, apoio psicológico e inclusão real para todas as mães, inclusive aquelas que não têm rede, privilégio ou recursos. E se você está ouvindo ou assistindo, está atravessando essa fase agora, recebendo um diagnóstico recente, sentindo medo, culpa ou confusão, receba daqui o nosso abraço mais sincero. Você não está sozinha. A sua força existe mesmo quando você acha que não tem mais nenhuma reserva. E o seu filho é muito mais do que qualquer laudo. Aqui no Vita, você tem uma rede de apoio e a sua história importa. Flávia, muito obrigada pelo seu depoimento. A sua história é muito forte. Eu vivo a sua história, mas eu jamais saberei o que você passa. Jamais. Eu e nem ninguém que está na sua pele. Mas eu admiro a sua força diária. Você levanta, você cai, você levanta de novo. Você cuida de você nesse processo. Eu acho isso incrível. Parabéns por cuidar de você. Porque uma mãe bem cuida bem dos seus filhos. Então, é muito importante que você cuide muito de você. Né? Então, assim, muito obrigada por ter compartilhado essa história com a gente. Eu espero que essa história ecoe o máximo possível, né? E, bom, como mais uma convidada aqui do Vita, eu vou pedir a música aí que você vai colocar na nossa playlist aí pra gente poder ouvir com muito carinho. Primeiro, eu que agradeço, foi muito legal. Eu acho que ainda tem muito papo para falar sobre isso. Poderia Isso ser foi horas. só um fiozinho. É porque o produtor fica mostrando a horinha ali pra mim, aí fica meio complicado. Complicado, produtor. Tem muita coisa ainda, assim, muita
muita outros episódios. nuance para falar de maternidade atípica. E eu quero que as mães atípicas sintam-se abraçadas. Sigam seu coração. Eu já dispensei terapeutas, eu já dispensei médicos, procurei outras pessoas. Você já trocou a equipe que cuida Já troquei deles? equipe. E a nova neuro da Manu ainda brinca assim, que a maternidade atípica é uma jornada que a gente tá ali confuso na rodoviária. E a gente tem que entrar num ônibus para seguir essa rota, mas eu tenho que pegar ainda fono, TO, físio, psico, e seja mais quem for. E às vezes a gente não encontra ninguém. Quando eu cheguei nela, ela falou assim: você já está viajando com toda a sua equipe, você já saiu do caos da rodoviária e você já está seguindo a viagem. Por isso, segue seu coração. Mãe não erra, não. Não vai nessa que mãe erra. Mãe, a gente sente uma culpa, sei lá de onde. Quem mandou a gente ter essa culpa, não sei também. Mas a gente não erra, não. Vai com calma que vai dar certo. Uhum. E não teria outra música. Eu fiquei pensando muito nisso, inclusive. Mas eu acho que não teria outra música para o meu episódio, para a minha jornada, para a minha maternidade atípica, que fosse a música Leve, da Sandy. Ah, é porque ela é super fã da Sandy, Eu sou tá, super minha fã da gente? Sandy. Eu não imaginei outra música diferente. Mentira, Muito ela bom. não imaginou outra cantora. Outra a cantora, música talvez. justo. Bom, Leve da Sandy, então, vai para nossa playlist Vai do pra Vita playlist. Materna. Bom, e eu queria te dar um mimo aqui do Vita Materna. É uma parceria do Vita Materna com a Ecotube, é @eco.tube. É da minha querida amiga Lívia. Ela faz essências maravilhosas. Essa é uma especial pro Vita Materna, que é um pillow mist. É para você colocar no seu travesseiro para te ajudar a dormir. Eu uso todos os dias por anos. Ela é simplesmente maravilhosa. É feito à mão, Vita. E agora, como nosso último quadro, eu abro um espaço aqui que é o Vita Vitrine. É um espaço em que você pode usar para vender o que você quiser, divulgar o seu trabalho, divulgar os seus produtos, enfim, fica à vontade. Eu já fiz uma super propaganda da minha irmã aqui dizendo que ela é uma dentista há 15 anos, totalmente reconhecida em Belo Horizonte. Inclusive, os meus dentes são cuidados por ela e de vários convidados que vocês vão ver aqui, inclusive. Vários convidados. Mas, enfim, use o Vita Vitrine para divulgar o que você quiser. Vou divulgar a mim mesma, porque não? Eu vou melhorar meu Instagram, inclusive, tem muita gente me cobrando isso. E é engraçado que você falou sobre isso aí no meio do caminho, né? Como que os profissionais da saúde têm que ter um pouco mais de sensibilidade para falar sobre isso. E não atendo crianças atípicas. Isso talvez tenha que ser uma coisa ainda trabalhada aqui. Afinal de contas, a Fernanda falou em relação a me cuidar. E me cuidar não é só um momento ali no salão, um momento, não. Faço terapias diárias. Eu acho que isso é muito importante para uma mãe atípica, para a gente poder aguentar essa jornada. Mas essa sensibilidade, assim, de poder escutar o outro, poder ver o outro, eu tenho levado isso muito também para o consultório. Então, não só a parte técnica, trazer lindos sorrisos para os meus pacientes, mas a gente poder ter um momento de escuta ali também. E para o pessoal poder te achar nas redes? Vamos fazer um Instagram legal, brincadeira. doutora.Flávia Pedrosa. Mas é DRA ou é doutora? DRA. DRA.Flávia Pedrosa. Pedrosa com S. Com S. Pronto. Então é isso. Muito obrigada novamente. E se vocês gostaram desse conteúdo, curtam, compartilhem, mandem para aquelas mães que estão aí no olho do furacão, vivendo aí os diagnósticos e toda a rotina pesada de maternidade atípica, que elas não estão sós. Inclusive, vocês podem achar a Flávia no Instagram também para virar mais uma rede de apoio aí de maternidade atípica. E eu vejo vocês no próximo episódio. Até lá!